tem algo que muito me preocupou por muito tempo e hoje em dia me deixa feliz é a popularização dos celulares dobráveis. Eu sou uma pessoa que utilizo dobráveis há algum tempo, apesar de não estar utilizando mais no meu dia a dia um celular dobrável de maneira fixa, como eu já disse aqui no videozinho que está no card. Eu ainda tenho experiência constante de usar dobráveis e de ver como que está o lançamento de novos celulares dobráveis no mercado mobile. Então, existe uma pergunta que muita gente se faz, que é: a popularização dos dobráveis é boa ou é ruim? Então, na minha opinião, isso é muito bom. Mas agora eu preciso explicar para vocês o porquê de eu achar isso. Quando os primeiros celulares dobráveis surgiram no mercado mobile, ali por volta de 2019, 2018, quando teve aquele lançamento da FlexPai, que era um celular dobrável bem prototipado, mas que dava uma teoria de como poderiam ser os celulares dobráveis dali para frente, muito me preocupou porque visualmente não era atrativo e eu sabia que se chegasse algum aparelho daquele formato no mercado, ninguém ia querer comprar. Ou pelo menos muita gente não ia querer gastar dinheiro porque, querendo ou não, só iam ser os entusiastas adquirindo aquele produto. Aí depois disso, a Motorola lançou o Razr de primeira geração, ali que era a volta do celular dobrável da marca, um celular icônico renovado com uma tela flexível que trazia configurações de intermediário, que era o Snapdragon 710, se não me falha a memória, e aqui no Brasil ele chegou por um preço bem exorbitante de R$8.000. E isso fez com que um modelo que tinha tudo para dominar o mercado simplesmente ficasse esquecido no churrasco, porque a Samsung lançou a linha Z Flip, que era bem parecida em termos de dobradura e acabou sendo uma opção bem interessante no sentido de você está comprando um celular dobrável, você está levando um aparelho interessante para casa fisicamente, mas também está comprando um celular dobrável interessante fisicamente que tem configurações internas de topo de linha, porque ao contrário do Razr, o Flip de primeira geração tinha um chipset de flagship, que era o Snapdragon 855 Plus, que era uma baita plataforma, diga-se de passagem, para quem queria ter uma experiência de usar o celular dobrável com o melhor da tecnologia naquele momento. Então, isso fez com que o Razr ficasse bem esquecido no rolê e muita gente acabou esquecendo até mesmo que ele foi anunciado aqui no Brasil. A Motorola ainda lançou mais um modelo dobrável antes de trazer o Razr 40 e 40 Ultra, que foi o Razr 2022, só que esse nem chegou a desembarcar por aqui por questões de escolha estratégica da empresa e que poderia ter ajudado até mesmo a mostrar que a empresa ainda estava interessada em dobráveis antes de lançar o Razr 40 e o Razr 40 Ultra, apesar deles estarem fazendo bastante barulho no mercado mobile aqui do Brasil. Só que nesse meio tempo, não só a Motorola e a Samsung lançaram celulares dobráveis, porque veio a Oppo lançando também o Oppo Find N2 Flip, veio a Xiaomi com diversos celulares dobráveis, incluindo o Mi Mix Fold 2, a Vivo lançou o X Fold e também teve a Huawei com o Mate X S2. Mate X S2, nossa, que nome longo. E também teve a Huawei com um modelo mais compactozinho, que era o P50 Pocket, que era bem parecido com o Flip e era também uma concorrência aí para a Motorola e para a Samsung nesse sentido, e que eu gostaria de ter visto mais dele por aqui, só que não rolou. Inclusive o Oppo Find N2 Flip também é um concorrente, então seriam 4 opções se a gente estivesse aí com a Oppo e a Huawei lançando aparelhos de todo o seu portfólio aqui no Brasil, mesmo com todas as questões de limitação que a Huawei está sofrendo por conta da guerra deles com os Estados Unidos e tudo mais, mas a Oppo já está aqui no Brasil e não tem nenhum impedimento de lançar novos celulares por aqui, mas não trouxeram nenhum dobrável ainda, né? O que é triste. Aí eis que agora a gente tem mais 2 concorrentes, na verdade a volta de um concorrente e a chegada de outro, que é o Google com o Pixel Fold, que é bem parecido com o formato de Fold da Samsung, só que tem mais tela externa e isso faz com que ele tenha um diferencial interessante nesse sentido, porque ele realmente é um celular mais compacto em altura, a proporção dele é diferente e acaba dando um aproveitamento frontal maior,
mas ao mesmo tempo ele ainda tem um telão quando você abre, que faz dele um tabletão para você utilizar no dia a dia, mesmo que ele não tenha compatibilidade com canetas touch de maneira nativa, assim como é o caso do Fold da Samsung, apesar de a S Pen não vir inclusa na caixa do Fold, né? O que é uma lástima, porque é um celular de quase 15 mil reais que não vem com uma caneta embutida ali na caixinha. Só é triste. E aí a gente também tem a questão do Razer 40 e 40 Ultra. A Motorola errou quando lançou seu dobrável intermediário aqui no Brasil lá em 2019, mas não foi por errar em lançar o intermediário, foi por errar na precificação. Porque um celular intermediário custando 9 mil, chegando aqui antes do período pandêmico para justificar o preço alto, foi realmente um absurdo. Só que aí ela tá chegando agora com o Razer 40 e o Razer 40 Ultra, que são os celulares mais interessantes e com preços mais atrativos nesse sentido. No momento que eu estou gravando, a Motorola ainda não divulgou o preço do Razer 40 e 40 Ultra, mas eu vou deixar aí na descrição do vídeo após o lançamento para vocês saberem exatamente quais são os valores que eu estou dizendo para vocês. Mas no sentido geral, essa competitividade de modelos dobráveis, seja no formato flip ou fold, faz com que os usuários ganhem. Por quê? A gente ganha alternativas em categorias diferentes de topos de linha, porque a Samsung só quis lançar modelos topo de linha e muitas empresas foram seguindo essa mesma vertente, fazendo com que os usuários que queriam modelos intermediários ficassem carentes, e a Motorola está indo nessa contracurva aí para pegar esse público que está disposto a investir em um celular dobrável, só que não precisa de configurações tão robustas e também não quer pagar um preço tão alto quanto um topo de linha. Então, a gente está vendo aí um movimento interessante da Motorola nesse sentido para garantir esse espaço no mercado a ser explorado, porque quando o assunto é pegar o mercado intermediário, eles são mestres nisso, porque a gente já viu isso com a linha Moto G durante os últimos 12 anos. E a gente também tem uma questão em relação à popularização da tecnologia das telas dobráveis. Por quê? Quando os primeiros celulares dobráveis foram lançados, essa tecnologia era extremamente cara, porque a produção não era feita em massa, porque não se tinha um processo produtivo muito bem desenhado nas empresas, então isso fazia com que fosse um pouco mais difícil entender como cada celular funcionaria na prática. Só que hoje em dia o negócio está diferente. A gente está vendo opções que já trazem dessa fabricação um processo de compra de materiais muito mais acessível para a empresa e que, consequentemente, faz o repasse do preço ser muito menor para o usuário. Então, a gente está vendo que essa popularização dos dobráveis está favorecendo quem quer comprar celulares dobráveis e também não quer gastar muito. Então, quando a gente vê uma empresa produzindo 100 milhões, 10 milhões de unidades de um modelo específico, isso significa que o processo de produção daquelas telas já está tão evoluído, que a tecnologia está tão consolidada, que o preço a ser investido para a fabricação não vai influenciar na lucratividade da marca e também não vai afetar tanto na hora que o preço for repassado para o usuário. Na minha opinião, se os dobráveis continuarem popularizando assim, nos próximos 5 ou 10 anos, a gente não vai ter mais celulares no formato candy bar, que é o formato padrão que a gente utiliza, o quadradão, que não dá para dobrar, não dá para fazer nada, além de usar de maneira natural. Como é o caso desse celular aqui, que você usa sem conseguir dobrar. Na verdade, ele é dobrável, né? Porque todo celular é dobrável, alguns apenas uma vez. Aí, no caso, você consegue utilizar um celular desse, candy bar, que é o formato que foi popularizado pela Apple lá em 2007. Então a gente vê que hoje aquele modelo que tem quase 20 anos de popularização está começando a se tornar uma alternativa usável, muito popular, mas que pode ser que se torne secundária daqui a algum tempo, porque, querendo ou não, vão começar a surgir os celulares enroláveis, que a gente já está vendo alguns protótipos surgindo aí na internet, inclusive da Motorola. Então, não vai demorar muito para que os modelos dobráveis que já se popularizaram, né, dentro de uma perspectiva de médio prazo, se tornem um padrão desse sistema de mercado mobile e a gente veja os celulares mais inovadores, mais diferentões aí, com a precificação tão alta quanto os dobráveis custavam quando eles surgiram, ali na média de 9, 13, 15 mil reais, como a gente vê alguns modelos dependendo do formato de dobradura. Então,
Eu tenho muitas expectativas em relação à popularização desses modelos dobráveis. Eu acredito que a gente está caminhando para garantir que a gente vai ter realmente inovações relevantes dentro desse mercado nos próximos anos e que mais marcas vão começar a investir mais nesses dispositivos, e eu quero que não só a Samsung e Motorola lancem dobráveis aqui no Brasil, mas que a Oppo traga, que a Xiaomi traga, a Huawei não sei se vai conseguir nesse primeiro momento, mas eu quero que ela traga também, porque vale muito a pena, já está aqui no Brasil, é só trazer mais coisa para o portfólio, já tem pulseira, já tem fone, só pegar o celular e jogar na mochila e vem, é isso. Então, eu quero saber aí a opinião de vocês em relação a essa popularização dos dobráveis, como que vai ser esse processo de adaptação dos usuários em relação a essa tecnologia. Quero saber também o que vocês acham em relação à questão de não só a produção, mas também o pós-venda desses celulares, o que precisa ser melhorado para garantir que a sua experiência vai ser positiva desde o momento que você compra até o momento que você precisa acionar a garantia porque deu algum BO na sua tela. Então deixa aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer daqui para frente, o que vocês querem que aconteça daqui para frente. E esse foi o nosso conteúdo, espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like, compartilhem com seus amigos. Se ainda não for inscrito aqui do canal, se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que é postado por aqui. E é claro, deixe aí nos comentários a sua opinião para que a gente possa continuar dialogando a respeito desse mercado de dobráveis que tem tudo para dar certo e só depende das marcas e é claro, dos usuários comprarem para que ele continue seguindo e prosseguindo avante. É isso aí, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Tchau!